Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desse domingo, já estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês. E o Mengão ficou no empate com o Fluminense 1-1 neste sábado, na partida pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras venceu o Internacional por 3-0, assumiu a liderança do Brasileirão. Nós vamos falar sobre isso durante o vídeo. Mas, meus amigos, ainda tem chances matemáticas, dizem os comentaristas aí, de título para o Flamengo, mas o Flamengo precisa agora de combinações de resultados, fazer uma sequência boa de vitórias até o final do campeonato. Ficou um pouco difícil o título, a vaga para o G4. O Flamengo ainda tem que conquistar. Nesse momento o Flamengo está na 5ª colocação. Vamos ver o que vai acontecer no decorrer dessa rodada de hoje. Ainda tem alguns resultados que vão surgir e vamos ver o que vai acontecer. Então eu gostaria que você chegasse aqui primeiramente escrevendo nos comentários a sua opinião, o que você achou da partida de ontem entre Flamengo 1, Fluminense 1. Já chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. Se você não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscrevendo, ativando o sino das notificações. Assim sempre você estará recebendo as notícias do Mengão, tá bom? Nós vamos pro vídeo de hoje, vamos analisar aqui hoje o Vene Casagrande, tem o Ilan e o Renato, tem os comentaristas do programa da ESPN Brasil, tem o Mauro. Vamos analisar aqui nesse momento, vamos ver o que a imprensa esportiva de todo o Brasil falou sobre esse empate do Mengão, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, ao canal do Ilan e Renato, ao canal Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Bora para as notícias do Flamengo. Tá? Mas vamos pro Fla-Flu, porque hoje, um pouco mais cedo, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda tivemos esse clássico no Rio de Janeiro, um empate em 1-1. Valeu, pessoal, aqui no Maracanã, empate em 1-1 no Fla-Flu. Fla-Flu bastante animado, mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Melhor para os tricolores, que impediram o rival Flamengo de avançar mais na tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo nem chegou ao G4, estacionou ali nos 57 pontos. O Fluminense foi aos 47, fica no meio de tabela, mas é o atual campeão da Libertadores, está mais preocupado nesse momento com o Mundial de Clubes. Foi essa a tônica aqui do Maracanã, muitas provocações da torcida tricolor em relação ao título no último fim de semana contra o Boca Juniors. Aqui mesmo no Maracanã, a torcida do Flamengo tentava responder em relação ao tricampeonato da Libertadores, um jogo bastante exigente fisicamente, um calor, uma abafa muito grande aqui no Maracanã, foi muito complicado. Então o Flamengo, no finalzinho do primeiro tempo, abriu o placar. Arrascaeta, um belo gol, um corte em Nino, chutou cruzado e fez 1-0. Na segunda etapa, o Fluminense conseguiu um empate com Johnny Gonzalez, cruzamento ali, até um lance um tanto quanto confuso. Johnny Gonzalez conseguiu um empate. O Fluminense até pressionou, teve uma grande chance com John Kennedy no fim da partida, mas ficou mesmo no empate. Depois um desentendimento ali, Gabigol, também o Nino, os dois acabaram expulsos. 1-1 no Fla-Flu do Maracanã, e depois ouvimos os artistas do espetáculo. Frustra, né? Nós mesmos atletas estávamos confiantes que poderia beliscar ali algo a mais no campeonato, principalmente pelos últimos resultados. Acho que breca um pouco, né? A gente acaba que a nossa realidade, infelizmente, hoje é outra, é a vaga direta na Libertadores, mas é continuar trabalhando, torcer para que esses resultados dos jogos de hoje e amanhã possa também nos ajudar. Metade do jogo para mais, muito superior. Uma outra parte, 25 minutos, talvez, me balance a cabeça a minha comissão a isso, de superioridade do Fluminense, porém sem uma contundência, sem a possibilidade de finalização maior. Falando para terminar, e fica a sensação assim, ó, se tivesse invertido o primeiro tempo para segundo, com todo, ficaria uma sensação de poder ter vencido o jogo pelo desempenho que a equipe teve. Nós ficamos com essa sensação assim do mais em função não do desempenho, mas do resultado. Então é isso, o Campeonato Brasileiro agora dá uma pausa para a data FIFA, só volta na outra semana e com jogos adiados por conta de Libertadores. Enfim, a tabela está bastante agitada com jogos aqui no Maracanã. Estava paralisado para a disputa da final sul-americana. No dia 22, o Fluminense volta aqui ao Maracanã, uma
festa prometida para a torcida tricolor no jogo contra o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, um jogo de troca de faixas, inclusive, é o que deve acontecer. E no dia seguinte, dia 23, outro jogo adiado, vai acontecer também Flamengo e Red Bull Bragantino aqui no Maracanã. Então os times agora têm alguns dias para se preparar para a sequência da temporada. Boa, Pedro. Olha, a gente mostra o Gabigol no Flamengo nessa temporada, né? Os cartões vermelhos do Gabigol no Flamengo. A gente mostra em 2019, em 59 jogos, 3, 1 direto. Em 2022, 1 direto, em 31 jogos. 2021, 57 jogos, 1 em 2022, 1 em 63. E aí em 2023, 2 direto em 57 jogos, né? Total, então de 9, 4 direto, 267 jogos. Mas o Gabigol reclamou demais dessa expulsão depois que teve uma confusão com o Nino. O Tite, na coletiva, propôs até uma troca de momentos, né? Se aquele bom momento fosse mais para frente, talvez o resultado fosse outro. Mas o futebol não é tão cartesiano assim, como a gente imagina, e o Tite muitas vezes imagina. Fica aquela questão do potencial. O Flamengo, durante todo esse ano, é muito mais potencial do que resultado. Ou, no caso específico da luta pelo título brasileiro, muito mais potencial do que pontos. E o campeonato está acabando. O Flamengo precisa dar essa arrancada. Houve um momento em que a gente falava, puxa, não depende só do Flamengo arrancar, o Botafogo também precisa dar a brecha. O Botafogo deu a brecha. Outros adversários ao longo da competição também deram essa brecha. O próprio Botafogo foi muito beneficiado por isso, senão a situação estaria ainda pior. Precisa o Flamengo emplacar os resultados. Nessa reta final, você vai perguntar, tem potencial para isso? Todo o potencial, mostrou mais uma vez hoje. O time demonstra algumas articulações muito parecidas com seus melhores momentos. Isso já tinha acontecido contra o Palmeiras, do ponto de vista do ataque, e com uma vantagem. Agora o time vai ficando mais consistente a partir das ideias do Tite. Um time mais agrupado, os blocos mais juntos, coisa que se perdeu do Dorival para cá. Dará tempo, só o futuro dirá. Agora, os resultados têm que vir. Hoje, sem dúvida, foi um resultado aquém do que o Flamengo necessitava nesse momento. Era preciso a vitória. Ficou só com um empate. Mas a gente lembra também que é um Tite que fala muito que o objetivo do Flamengo é apenas essa vaga direta na Conmebol Libertadores. Mas é claro que tinha aquele gostinho, né? Aquela ideia, vai que dá pra gente chegar ali na frente dos adversários. Esse é o mínimo, né, Marcela? Porque o Tite fala muito de um trabalho para o ano que vem. Sim. Mas o próprio trabalho para o ano que vem está muito vinculado a uma vaga direta na Libertadores para você ter mais tranquilidade. Jogos a menos, o calendário já é insano. Esses jogos geralmente são viagens nessas fases pré-Libertadores, que a gente chama, que agora é mais uma. São jogos cansativos, fica aquele mata-mata, jogo de ida e volta, né? Bom, mas é um Flamengo que está na 5ª colocação agora do Campeonato Brasileiro, tem 57 pontos e aí tem 33 jogos, né? Ainda falta, então, o 34º jogo. O Red Bull Bragantino, que vem logo acima na 4ª colocação, tem 58, mas tem 32 ainda e entra em campo nesta rodada. Poderíamos ter 59, está falando o rubro-negro que nos assiste agora. Mas não tenho nenhuma dúvida. Fla-Flu muito disputado e de 2 tempos muito diferentes. O Flamengo foi superior na primeira etapa, merecia de fato sair de campo vencedor, pelo menos no intervalo. Até o intervalo, a Arrascaeta fez uma jogadaça no final do primeiro tempo, já nos acréscimos, deixou o Nino no chão e o Flamengo fez 1-0. Parecia que a equipe rubro-negra iria garantir o resultado, mas no segundo tempo, para variar, o time morreu fisicamente. É impressionante como esse Flamengo é mal preparado fisicamente, fruto da constante troca de preparadores físicos. Foram 4 neste ano de 2023. Em contraponto, o técnico Fernando Diniz fez 3 alterações no intervalo, né? Tirou o Marcelo, um dos jogadores que jogaram mal na primeira etapa, por exemplo, né? Colocou o Diogo Barbosa, colocou o Lima, colocou o Johnny Gonzalez, recuou o André para a zaga e fez com que o Fluminense dominasse completamente o Flamengo até marcar o seu gol. Uma falha, na minha opinião, do goleiro Rossi, que hesitou, e Johnny Gonzalez acabou marcando o gol e saindo machucado por causa disso.
E aí o técnico Tite só então foi fazer alterações, né? Colocou o Bruno Henrique no campo, tirou o Luiz Araújo, depois botou uma série de jogadores, Everton Ribeiro, Gabigol. Bom, Gabigol merece um comentário à parte, né? Mais uma vez foi inofensivo no jogo, entrou no lugar do Pedro e de quebra acabou sendo expulso no final da partida após um entrevero com o zagueiro Nino do Fluminense. No fim das contas, o resultado acabou sendo justo. 1-1 no Maracanã e o Flamengo cada vez mais distante do sonho de ser campeão brasileiro. Um empate ridículo do Flamengo. O time conseguiu fazer um primeiro tempo quase perfeito, primeiro tempo que lembrou, inclusive, a atuação gigante contra o Palmeiras, que recolocou o Flamengo na briga pelo título até. E hoje, depois de um primeiro tempo espetacular, primeiro tempo que tinha tudo para garantir os 3 pontos, poderia e deveria ter feito mais do que um gol. No segundo tempo, o time voltou completamente diferente, sem pegada, sem nada. O Diniz fez uma mexida tática e algumas mexidas de peças, fez substituições, e o Fluminense engoliu o Flamengo no segundo tempo, a verdade é essa. Fez um gol absolutamente cagado, vamos combinar, cagado, aquele pereba daquele Ione Gonzalez, tentou chutar com uma perna, errou, esticou a outra, teve até uma distensão, mas botou a bola lá dentro, com o seu Mateuzinho olhando para ontem. É impressionante. Aí a gente vê o tamanho da irresponsabilidade do senhor Marcos Braz e outros, que estão há temporadas deixando o Flamengo jogar sem lateral direito. Sem lateral direito. Desde que o Rafinha foi embora, o Flamengo joga sem lateral direito. O Rodinei teve um momentico no final da temporada passada, e o Mateuzinho, o Wesley e o Varela somados, os 3, não dão um lateral. Então é isso que acontece com o Flamengo. O Flamengo paga esse tipo de preço. O Fluminense, mesmo dominando o segundo tempo, criou poucas chances claras de gol. Mas aí, uma bola alçada pelo Arias na área, o Felipe Luiz ficou dormindo na marcação ao Arias, a bola foi alçada, o Mateuzinho ficou dormindo na marcação ao Ione Gonzalez, e o Fluminense empatou. O resultado que é desastroso para o Flamengo. A verdade é essa. Resultado desastroso para o Flamengo. Ainda mais depois de um primeiro tempo excelente, que poderia e, repito, deveria ter feito mais gol. Mas aí é aquela dificuldade eterna do Flamengo, né, de transformar a superioridade em gol. Saiu um gol do Arrascaeta, um golaço do Arrascaeta, diga-se de passagem. Mais uma bela enfiada de bola do Pulgar. Mas 1-0, viu-se, foi muito pouco. Porque no segundo tempo, com uma pequena mexida tática de botar o Arias em cima do Felipe Luiz, que pode ser muito bom do meio campo para frente ainda, mas nunca foi muito bom na marcação. E agora, então, com a idade, esquece. O Flamengo precisa se livrar, se desligar da geração de 2019. Isso fica cada vez mais evidente. Felipe Luiz não dá mais. Ele joga 45 minutos bem quando o Flamengo consegue pressionar lá em cima. O Gabigol, gente, o que é o Gabriel? Falando sério, Tite esquece o Gabriel. Esquece de uma vez por todas. Não bota mais, nem no banco, não está com problema de adutor. Vai cuidar do adutor. Vai cuidar do adutor para ver se no ano que vem volta minimamente competente para poder justificar até a sua renovação de contrato que você quer, Gabriel. Que o Flamengo, só se for muito idiota, vai fazer uma renovação de contrato de 5 anos com um jogador que teve toda a conduta antiprofissional que teve nessa temporada. Desde o tri da Libertadores, quando já se autoproclamou de férias, escalou o Mateuzão no lugar. Isso não é jogador de futebol, isso é circo. O Flamengo não é circo. O Flamengo não é lugar para palhaço. E, infelizmente, foi isso que o Gabriel se transformou. Um palhaço. Porque ele agora brilha na noite, ele agora tem muito mais foco fora de campo que dentro de campo, e quando entra em campo faz nada, e quando faz alguma coisa é a cagada que fez da expulsão no final. O Flamengo tentando desesperadamente buscar um empate, faltando 2, 3 minutos, o Gabriel se mete numa confusão estúpida com o Nino, é expulso, isso é bom porque não vai ficar nem no banco no próximo jogo, e simplesmente faz com que os acréscimos se esvaiam, e o Flamengo termine empatando um jogo que não podia empatar, que não devia empatar, que não fazia sentido empatar depois do primeiro tempo que fez. Mas aí, gente, milhares de coisas para a gente conversar. Acho que o Tite foi mal hoje no intervalo. O Diniz viu o jogo muito melhor do que o Tite. O Diniz soube mexer no Fluminense, principalmente taticamente, e o Tite ficou a ver navios. Custou a entender o que estava acontecendo. Desde que o juiz apitou o segundo tempo, o Fluminense tomou conta da partida. Ah, mas não obrigou o Rossi a nenhuma grande defesa. É verdade. Teve uma importante no finalzinho, mas que o John Kennedy pegou mal na bola. Mas o Fluminense alugou o meio-campo do Flamengo. E aí, amigo, quando você aluga o meio-campo do time adversário, mais cedo ou mais tarde você vai fazer um gol. E o Tite ficou olhando, até que o Fluminense empatou. Aí ele começou a querer mexer. Mas aí volta aquele problema do banco ilusório. Você olha para o banco do Flamengo, você tem a ilusão de que tem grandes jogadores ali.
Não tem mais. Você tem grandes nomes, mas não tem mais grandes. O Bruno Henrique é outro que, meu Deus do céu. O que aconteceu com o Bruno Henrique depois que acertou a renovação de contrato? Ele entrou hoje, não acertou uma bola, não ganhou uma disputa. Nem pelo alto, nem por baixo, nem por lugar nenhum. O Gabriel, insisto, foi uma... O Tite, além de ter sido engolido pelo Diniz no intervalo, primeiro tempo não, primeiro tempo o Tite engoliu o Diniz. A situação do Flamengo foi brilhante. Mas no intervalo o Diniz mexeu. E o Tite não mexeu e ficou vendo a banda passar. E ficou vendo o Fluminense tomar conta do jogo. Nem criava grandes oportunidades, repito, o Rossi não fez nenhuma grande defesa. Rossi que eu acho que podia ter saído naquela bola do gol também. Mas para mim a maior culpa é do Mateuzinho. Gente, vejam o jogo, o lance de novo, e vejam como o Mateuzinho permite que o Ione Gonzalez entre pelas costas dele e faça o gol cagado da maneira que fez. Se o Mateuzinho no mínimo tivesse feito uma sombra ali, o Ione Gonzalez, que é um grosso, é um pereba, ia se atrapalhar todo, mais do que se atrapalhou, e a bola não ia entrar. Mas aí o Tite resolveu mexer finalmente. E aí vem a história do banco que eu falo. Que banco é espetacular esse? Ah, não, porque você olha para o banco e tem Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol, nenhum deles está jogando mais bulhufas. O único que estava jogando alguma coisa era o Bruno Henrique até renovar o contrato. A sensação que eu tenho é que ele botou tudo que ele ainda tem para jogar e renovar o contrato. Renovou o contrato, deu aquela relaxada. Não está jogando mais bulhufas também. A ponto de ser banco do Cebolinha com justiça. Aí o Tite bota esses falsos reforços em campo, tira o Pedro e o Arrascaeta, 2 substituições absolutamente sem sentido. O Arrascaeta estava cansado. O Everton Ribeiro entrou e fez o quê? O Arrascaeta, no primeiro tempo, ditou o ritmo do jogo e fez um golaço. Quem garante que no segundo tempo ele, de repente, não podia armar um contra-ataque para o Flamengo fazer o segundo? Não, entrou o Everton Ribeiro que não fez nada. E o Pedro pelo Gabriel, gente. A substituição do Pedro pelo Gabriel só se justifica por um fator: política. O Tite não quer brigar com o Gabriel. Então ele o barrou, coisa que, aliás, muitos poucos técnicos tiveram coragem de fazer, e bota ele no segundo tempo, como para dar uma chance, para ver se ele entra, faz um gol decisivo, tá? Se enche de moral. Mas não vai fazer mais gol decisivo nenhum, Gabriel. Porque o Gabriel, no momento, é um ex-atleta em atividade. Porque tá com dor no adutor. De que dores são essas? São de treinar ou são de rebolar na noite cantando como Lil Gabi? Essa é uma dúvida que fica. Não tem que tirar o Pedro e botar o Gabriel mais. Não tem mais que fazer essa substituição, a menos que o Pedro se machuque. O Pedro estava bem no jogo, fez vários pivôs importantes no primeiro tempo. No segundo, é verdade, ele não estava perdendo as bolas no pivô algumas vezes, mas era uma referência importante. Aí o Flamengo tira o Pedro e toca lançar a bola na área. Para quem cabecear? O Bruno Henrique, que entrou depois. O Bruno Henrique, cara, desapareceu depois de que renovou o contrato. E aí, deu no que deu. O Fluminense empatou. O Fluminense teve chance de virar na bola do John Kennedy. Para sorte do Flamengo, ele pegou mal e o Rossi defendeu. E o Flamengo deixou escapar 2 pontos importantíssimos. Bom, vamos começar a dar boa noite aqui e desabafar um pouco mais aqui. Arrasca é o termômetro desse time. É mesmo. Mas não tem que tirar o Arrasca. Não tem que tirar o Arrasca. Ainda mais para botar o Everton Ribeiro. Se dissesse, não, perdeu o meio-campo completamente. Então botou o Vitor Hugo em campo, o Thiago Maia em campo para recuperar o meio-campo. Não, botou o Everton Ribeiro. Time de banana. Hoje, no segundo tempo, foi. O que foi brilhante no primeiro tempo foi banana no segundo tempo. Mais uma vez, se observou aí o esgotamento físico do Flamengo como um grande adversário, um reflexo aí de um time que troca de comissão técnica, troca de preparador físico com uma frequência muito grande, consequentemente acaba não tendo, nessa altura, um rendimento físico satisfatório. O Flamengo nitidamente pregou no segundo tempo e mereceu o empate ao Fluminense. O jogo acabou sendo justo o empate 1-1, né? O Flamengo morreu na segunda etapa. Até fez um primeiro tempo de muita pressão no campo de ataque, né? Eu dizia já aqui em outras ocasiões que é muito difícil, né, o time com problemas físicos que o Flamengo tem fazer esse tipo de pressão alta. Fez no primeiro tempo, mas criou situações, mas fez só um gol. Eu digo só um gol porque para o Flamengo jogar daquela maneira e realmente conseguir administrar no segundo tempo com o óbvio esgotamento físico que iria, mesmo com as substituições, ele teria que fazer a vantagem maior. Até criou umas situações, o Fluminense jogou muito pouco no primeiro tempo, no segundo o Fluminense com mexidas até muito conhecidas do técnico Fernando Diniz e com mais inteiro, time mais inteiro, claramente mais inteiro, o Fluminense foi buscar o resultado e e empatou a partida merecidamente. Agora, outras questões também, né, que você percebe, por exemplo, no jogo de hoje, né, eu acho que a insistência, por exemplo, com o Felipe Luiz é muito difícil, não tem condição. O Felipe Luiz, por exemplo, no lance do gol, claramente ele não disputa a bola, o Arias chega antes, é um grande jogador, mas não tem condição física mais para sustentar, né, aquilo que exige o futebol de hoje, né? Jogador veterano, e com isso fica muito difícil. Quando tá com a bola no pé, tem muita qualidade, é inegável que ele faz ali
com que o time tenha uma saída de bola melhor, isso não resta a menor dúvida, mas fica devendo, de fato, ali no aspecto físico, em certas disputas de bola, né? É muito claro isso. Inclusive, o Mateuzinho largou o jogador do Fluminense, né? Abandonou o jogador do Fluminense, esqueceu da existência do Ione Gonzalez ali ao seu lado. Fabrício Bruno também ficou no meio do caminho e empatou o Ione Gonzalez. Mas foi um empate justo. O Fluminense mereceu o resultado. Eu não concordo com o Jonathan, que fala que o time foi banana, não. O time não foi banana, o time morreu no segundo tempo. O time disputou um bom primeiro tempo, agora o time cansou. Mas eu achei que não foi modo banana, não. O Braz também falando isso aqui, que não é o dirigente. Eu acho que o que aconteceu foi que o time cansou. Não foi um time displicente, que não queria jogar, não. O time não aguentou. E essa jogada aí, o Felipe Luiz, é falta de vigor físico. Um veterano, cara. Então não consegue ter o vigor físico para saltar em todas essas bolas, disputar. O Arias, que é um jogador pequeno, até não é de muita estatura, ele salta sozinho ali e cabeceia para dentro da área. E essa bola, o jogador de defesa tem que ganhar do Arias. Então tem um erro também ali do Felipe Luiz, né? Um erro grave até. Mas, enfim, falhas que acontecem e acho que vai ficando muito claro. Você vê o Everton Ribeiro quando entra, pouco acrescenta. O Flamengo precisa romper ciclos. Tem jogadores que não têm condição, não tem mais condição de entregar aquilo que o torcedor espera. E alguns atletas, claramente, não podem ser titulares do Flamengo assim absolutos. O Mateuzinho é um jogador que eu acho que nem do elenco deveria estar. Hoje ele quebra um galho ali, porque não tem ninguém. O Wesley ainda é muito novo, precisa evoluir. O Fabrício Bruno é um zagueiro, na minha opinião, para compor elenco, não tem a menor condição de ser o titular absoluto. Aliás, ele cometeu um outro erro depois, uma falha grave, que ele não interceptou a bola que era toda dele. O John Kennedy saiu na cara do Rossi, mas acabou perdendo. O goleiro do Flamengo fez a defesa. Então, acho que está na hora do Flamengo, sabe, mudar um pouco aí a sua visão com relação a alguns atletas. É evidente que se você for observar o comportamento do Everton Ribeiro num outro clube onde ele vai jogar no ano que vem, ele vai fazer bons jogos. Ele vai fazer, mas ele não vai entregar no nível que o Flamengo exige hoje, que a torcida quer, com o poderio econômico que o time tem, para ter bons e ótimos jogadores, ele dificilmente vai entregar o que se espera dele. Esse é o ponto. Aí vai ter um jogo ou outro bom que ele vai fazer, alguém vai dizer, o Flamengo liberou o cara e tal. Mas eu acho que o ciclo já acabou, sinceramente. Eu acho que não é o bastante. Se que hoje ele entra no segundo tempo, não consegue acrescentar muita coisa. E o Arrascaeta, como eu sempre digo, até coloquei no Twitter, logo depois do belo gol que ele marcou, um jogador do calibre dele, da importância dele, não pode ficar jogando uma hora só por partida, 60 minutos, 15 do segundo tempo aproximadamente, ele sai. Não dá. Tem que jogar jogos inteiros, né? Não tem condição de ser dessa maneira. Mas eu achei que o time do Flamengo hoje, ele foi um time que morreu no segundo tempo. Não acho que não quis jogar, que foi banana. E sobre o Gabriel, acho que ele paga pela folha corrida na expulsão, porque de fato ele não fez nada de demais ali. Ele foi desganado pelo Nino. Poderia ter se afastado na hora, não se afastou, quer dizer, deu a chance de ser envolvido numa confusão. Fez uma falta, a falta que foi marcada. O jogador do Fluminense ficou nervoso na hora, mas enfim. Agora eu acho também o seguinte, gente, esse jogo, um empate, normal esse resultado, porque o Flamengo não poderia perder para o Santos, que estava lutando contra o rebaixamento, e perder para o Grêmio desfalcado, da maneira que perdeu, tomando 3 gols em 10 minutos. Aquilo foi o modo banana. Hoje não, hoje foi um time que não teve força física, não teve condição física, até porque fez um jogo muito intenso contra o Palmeiras e não conseguiu ter o comportamento necessário para apresentar, né, aquilo que o torcedor gostaria, e com isso chegar a uma vitória. As chances de G4 continuam reais e as chances de título ficam mais distantes. O Flamengo agora tem que praticamente vencer todos os seus jogos e torcer por uma infinidade de resultados. Se vencesse hoje e continuasse nessa escalada, o Flamengo dependeria de um tropeço do Palmeiras, um do Grêmio, um empate de cada um, né? E uma derrota e empate ou 2 empates do Botafogo. Esse era o cenário. Agora vai depender de mais coisas. A gente tem que esperar o final da rodada para ter uma ideia. Tem um jogo atrasado, será o próximo jogo do Flamengo, no dia 23, quinta-feira, sem ser a próxima, a outra, no Maracanã, contra o Red Bull Bragantino. E não estou nem um pouco satisfeito em relação à atuação do Flamengo. Primeiro tempo, de luxo, agora um segundo tempo assustador. Por que essa queda de rendimento? Eu vou dar minha opinião no vídeo de agora. Lembrando que essa é a minha opinião, você pode não concordar. Inclusive vou falar sobre a expulsão do Gabigol também, você pode não concordar. Isso aqui é uma democracia, então podem ficar à vontade para comentar em cima daquilo que eu falar aqui. E aí isso aqui é um debate sadio, digamos assim. Eu não vou ser engenheiro de obra pronta. Acho que o Tite acertou na escalação. Falei isso no vídeo de ontem, quando eu trouxe a informação que Felipe Luiz treinou na vaga do Ayrton Lucas. A ideia do Tite ao colocar o Felipe Luiz é ter uma saída de bola melhor. E de fato teve. Só que há um ponto quando o Felipe Luiz joga. Quando ele é muito exigido, fisicamente ele não aguenta mais. E o jogo de hoje ficou comprovado isso.
Tanto é que o primeiro tempo, para mim, um primeiro tempo maravilhoso do Flamengo. Gostei demais, não foi perfeito como foi contra o Palmeiras, mas foi um primeiro tempo animador. O Flamengo foi para o intervalo vencendo o jogo por 1-0 com um golaço do Arrascaeta. Como é bom ver o Arrascaeta jogar, joga muita bola. Assim como é bom ver o Pulgar jogar. O chileno joga muita bola. Ver o chileno de perto, olha, para aqueles que gostam de futebol, não precisa torcer para o Flamengo não, é maravilhoso, joga muita bola. Primeiro tempo do Flamengo, eu classifico aqui como maravilhoso, um ótimo primeiro tempo. Cebolinha ajudando do lado esquerdo, embora ansioso em alguns momentos, mas ajudou demais do lado esquerdo. Luiz Araújo também classifico como excesso de vontade, excesso de ansiedade ali para querer ajudar, mas também fez uma boa partida. O Gerson foi bem, o Pulgar foi bem, o Arrascaeta, nem se fala, foi muito bem. O Pedro também, com uma certa mobilidade. O Léo Pereira firme. Mateuzinho também me agradou. Felipe Luiz me agradou bastante. Foi para o intervalo vencendo por 1-0. Mas aí vem o segundo tempo. Eu não sei o que acontece, mas de fato, o primeiro tempo para o segundo tempo, o time caiu muito de produção. Fisicamente falando, os jogadores estavam extremamente cansados. Dava para ver, dava para perceber de perto. Os jogadores não estavam aguentando mais o ritmo. Vou mencionar um aqui, por exemplo, Gerson. Para mim, ele caiu muito de produção por conta da parte física. E aí vem o gol de empate do Fluminense, que eu achei bobeada ali, do Gerson, do Felipe Luiz e até mesmo do Rossi. Não vou classificar como falha, mas foi uma bobeada do setor defensivo e até mesmo uma bobeada do goleiro Rossi. E aí o Tite, para mim, ele errou nas substituições. Em determinado momento, a primeira substituição, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, ele tira o Cebolinha e bota o Thiago Maia. Para quê? Para avançar o Gerson. Não faz o menor sentido isso. O Thiago Maia, qual era a ideia do Thiago Maia? É para melhorar a saída de bola, mas o Thiago Maia só dá passe para trás. Essa substituição não deu certo. Depois ele faz uma tripla alteração. Ele tira Pedro, ele tira alguns jogadores e bota Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Gente, e assim, juro para vocês, eu fiquei abismado como esses três entraram mal. O Thiago Maia entrar mal, para mim, não me surpreende. E não é nenhuma implicância, porque eu gosto do Thiago Maia. Só que ele não vive um bom momento com a camisa do Flamengo. Agora, Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro entraram muito mal. E querendo ou não, são três jogadores envolvidos aí com um assunto chamado renovação de contrato. Gabigol tem contrato até dezembro do ano que vem. E a diretoria está próximo de dar mais 5 anos de contrato para ele. Everton Ribeiro tem contrato até dezembro, sendo que pede 2 anos e a diretoria quer dar 1 ano. O Bruno Henrique acabou de renovar seu contrato por mais 3 anos, uma renovação que dividiu a opinião da torcida do Flamengo. E os três entraram muito mal. O Fluminense esteve mais perto de fazer o gol da virada do que o Flamengo mais perto de fazer o segundo gol. A verdade é essa. O Fernando Diniz, nas alterações, quebrou o Tite. Isso tem que ser dito. Méritos do Fernando Diniz. O problema é o Tite, após a partida, chegar e dizer que o Flamengo fez um bom jogo. Gente, jogo tem 90 minutos. Se o Flamengo só jogou bem 45 e jogou mal 45, não dá para dizer que o Flamengo fez um bom jogo. E não fez. Repito, no segundo tempo, o Fluminense esteve mais perto de fazer o segundo gol do que o Flamengo. A vontade desses três que entraram era a mesma vontade que eu tenho de sair da praia para ir para um chá de bebê no sábado. Zero! E isso precisa ser dito, isso precisa ser cobrado. E aí, para fechar com chave de ouro, o Gabigol ali nos minutos finais acabou sendo expulso. Vamos lá, gente. Ele fez uma falta que, na minha opinião, desnecessária. O Nino, o zagueiro do Fluminense, não gostou da falta, foi para cima do Gabigol. Por que o Gabigol, sabendo que o Flamengo estava correndo contra o tempo, que o Flamengo precisava da vitória, não, necessitava, queria mais a vitória do que o próprio Fluminense. Para o Fluminense, ó, já é campeão da Libertadores. Agora, o Flamengo ainda sonha, ou sonhava, com o título do Campeonato Brasileiro, queria fazer o segundo de qualquer jeito. Por que o Gabigol, sabendo que a arbitragem já pega no pé dele, sabendo que a arbitragem brasileira é pífia, é ridícula, vai lá encarar o Nino?
O Nino foi, pegou o pescoço do Gabigol, os dois discutiram, a confusão, jogadores do Flamengo e do Fluminense numa confusão danada. O que aconteceu? Gabigol e Nino expulsos. O Gabigol foi nas redes sociais reclamar com a CBF e saber o motivo da expulsão. Gente, eu achei o Gabigol extremamente juvenil. Nessas horas tem que ter cabeça. Fez a falta no Nino, Nino veio, sai de perto. Não dá nenhuma margem para a arbitragem expulsá-lo. E ele deu margem, ele correu risco. Ele não teve mental, não teve cabeça, não teve experiência. E o Gabigol tem sido isso nos últimos tempos, gente. O Gabigol não faz gol com bola rolando desde julho. O Gabigol entrou mal hoje. Bruno Henrique entrou mal hoje. Everton Ribeiro entrou mal hoje. São ídolos da história do Flamengo. Eu os considero ídolos. Mas a verdade tem que ser dita. Eu não vou sentar aqui na frente da câmera e vou ficar passando pano para Deus do mundo, não. Esquece. Eu vou falar aquilo que eu vi, o que eu acho. E repito, você aí do outro lado, você pode não concordar. Mas essa é a minha visão. Eu acho que o Gabigol nesse lance foi juvenil. Ele poderia ter evitado esse transtorno todo. Se a gente for olhar o lance de maneira literal, de fato, galera, o Gabigol merecia menos a expulsão que o Nino. Mas o Gabigol sabe como é a arbitragem, o Gabigol sabe que a arbitragem pega no pé dele, do histórico dele. Para que bater de frente com o zagueiro adversário? Totalmente desnecessário. E aí, após o jogo, o Bruno Spindel, ele deu uma declaração dizendo o seguinte, reclamando da arbitragem. Ele falou o seguinte: eu queria entender da comissão de arbitragem, do VAR e do árbitro qual o motivo da expulsão do Gabriel. Se quem esgana e agride o Gabriel é o Nino. Gabriel mantém os braços para baixo, não revida a agressão. Bruno Spindel, acho bacana você a todo momento vir a público reclamar da arbitragem, mas acho que poderia fazer o mesmo quando o Flamengo foi eliminado de maneira vergonhosa para o Olímpia, quando o Flamengo perdeu para o Maringá, quando o Flamengo perdeu o estadual de maneira vergonhosa para o Fluminense, quando o Flamengo tomou virada para o Grêmio, tomando um gol em 10 minutos, quando o Flamengo perdeu para o Santos, também tomando a virada. É muito fácil botar a cara apenas para se pronunciar, não dá nem entrevista. Gente, a temporada do Flamengo é essa. É uma temporada extremamente irregular. Fez um jogaço contra o Palmeiras. O melhor do Flamengo no ano. Aí, diante do Fluminense, fez isso que fez hoje. É irregular. Eu não queria ter me iludido com o título, mas eu estava iludido, achando que o Flamengo poderia buscar o título. Mas eu estou vendo aqui, o Palmeiras já está ganhando o Internacional. O Palmeiras vai dormir na liderança. Amanhã o Botafogo pega o Red Bull Bragantino, ainda tem o Grêmio. É difícil acreditar, muito difícil. Mas eu acho que hoje foi o retrato do que é o Flamengo na temporada. Uma temporada extremamente irregular. Eu acho que o Tite, ele chega com bons conteúdos, boa metodologia de trabalho, mas eu acho que o trabalho dele só vai começar a surtir efeito mesmo na próxima temporada. Quando alguns jogadores não estiverem mais ali, quando tiver uma melhoria no elenco. E é isso, galera. Não tem muito o que fazer. O Flamengo empatou em 1-1 com o Fluminense. Um empate com muito gosto de derrota. Então tá aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer nessa rodada do Brasileirão. E aí vamos ter uma expectativa para ver qual vai ser o futuro do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Muito bom dia, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.